Olá, que tal a gente mergulhar numa história que desafia uma das primeiras certezas que a gente aprende na vida? Pois é, vamos conhecer a fada da matemática e a ideia, olha, bem surpreendente de que o número um não é tão simples quanto parece. Bom, vamos começar com o básico do básico. Algo que todo mundo aprende desde pequeno, né? 1 mais 1 é igual a 2. Parece uma verdade absoluta, daquelas escritas em pedra. Mas e se não fosse sempre assim? Para a gente entender essa ideia, vamos imaginar um lugar, o reino mágico de Numerolândia. Lá, todos os números vivem em perfeita harmonia, seguindo uma regra sagrada. E o nosso herói, o curioso número 1, não tinha dúvida nenhuma. Sempre que ele encontrava outro 1, o destino era virar o grande número 2. Só que essa paz toda em Numerolândia estava com os dias contados. É que num passeio pela misteriosa floresta das dimensões, o número um deu de cara com uma figura que ia virar o mundo dele de ponta cabeça. A fada da matemática. E com aquele sorrisinho de quem sabe das coisas, a fada decidiu mostrar para o número 1 que a matemática era um universo de possibilidades, sabe? Muito além de regrinhas fixas. E a primeira lição? Bom, ela estava só começando. A fada então aponta para uma parte bem fechada da floresta e lança o primeiro desafio. Uma pergunta que parece simples. Quando um rio se junta a outro, eles se tornam o quê? Parece fácil, né? Mas é aqui que a coisa começa a ficar interessante. E olha só o contraste. Em Numerolândia, a resposta seria 2 sem nem piscar. Mas ali na floresta, a lógica é outra. Um rio mais outro rio não criam dois rios. Eles se fundem num único rio muito maior e mais poderoso. Ou seja, nesse contexto, 1 mais 1 é igual a 1. O nome disso é fusão. É o que acontece quando dois elementos da mesma natureza, como a água dos rios ou dois montes de areia, se combinam. A identidade deles não muda, só escala. O resultado é basicamente uma versão maior e mais forte da mesmíssima coisa. Mas a fada estava só aquecendo. A lição estava prestes a ficar, digamos, mais colorida. Ela já preparava um segundo desafio, para mostrar que a matemática tem uns truques bem legais na manga. Agora, a fada mostra uma paleta de tintas e lança um novo enigma. Ela diz: imagina que um 1 é uma gotinha de tinta amarela e o outro 1 é uma gota de azul. O que acontece quando os dois se encontram? E o resultado é pura mágica. Uma gota amarela mais uma azul não resultam em duas gotas, mas sim em algo completamente novo, a cor verde. Então, se a gente for contar o que temos agora, são 3 elementos, o amarelo, o azul e a nova criação, o verde. Nesse mundo, 1 mais 1 é igual a 3. Esse fenômeno tem um nome bem conhecido: sinergia. É quando a combinação de dois elementos não só os soma, mas cria algo totalmente novo e diferente. O resultado é maior e mais complexo do que a simples soma das partes. Olha, se os 2 primeiros exemplos já deram um nó na cabeça, se prepara, porque o último desafio da fada é o mais chocante de todos. Chegou a hora do dilema do vazio. Para sua lição final, a fada faz aparecer um balão e um alfinete. E aí vem a pergunta: e se um desses uns for o balão e o outro for o alfinete? O que acontece quando se juntam? A resposta é um grande BUM! O balão estoura e o que sobra? Absolutamente nada. O número 1 assiste, de queixo caído, percebendo que, nesta situação, 1 mais 1 pode ser igual a 0. A união dos dois resultou no completo desaparecimento deles. O nome disso é anulação. É um princípio onde a interação entre dois elementos leva à destruição ou ao cancelamento de um ou até dos dois. Pense em dar um passo para frente e logo depois dar um passo para trás. O resultado final é que o deslocamento foi 0. Então, vamos recapitular essa jornada maluca. A gente viu que 1 mais 1 igual a 2 é a soma, perfeita para contar maçãs. 1 mais 1 igual a 1 é a fusão, como os rios que se juntam. 1 mais 1 igual a 3 é a sinergia, como as tintas criando uma cor nova. E 1 mais 1 igual a 0 é a anulação, como no caso do balão e do alfinete. A mesmíssima equação com 4 resultados totalmente diferentes. E tudo isso por causa de uma única palavra. Então qual é a grande lição aqui? Não é que a matemática que a gente aprendeu na escola está errada. Longe disso. A questão é entender onde a verdadeira magia acontece. E a resposta é justamente essa palavra: contexto. A lição final da fada é muito profunda. A regra 1 mais 1 é igual a 2 é perfeita para contar objetos, coisas, mas o mundo real é muito mais parecido com rios que se fundem e cores que se misturam. O resultado de qualquer soma depende, fundamentalmente, da natureza daquilo que está sendo combinado.
E essa frase da fada da matemática resume tudo de um jeito poderoso. A verdadeira sabedoria não está em aplicar a regra de forma cega, mas em sempre perguntar primeiro: 1 mais 1, de quê? É a natureza dos elementos que define o resultado da equação. E essa história toda deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se a regra mais básica da matemática pode mudar completamente com o contexto, que outras verdades que a gente aceita sem questionar nos relacionamentos, no trabalho, na forma como vemos o mundo, também poderiam ser diferentes se a gente simplesmente mudasse a pergunta para dependendo de quê? Fica aí a reflexão.